Agora, para encerrar a nossa série de matérias especiais sobre atores produtores, eu convidei Leandro Luna, que fez Meu Amigo Charlie Brown e apenas ganhou o prêmio Bibi Ferreira como melhor ator por esse espetáculo que ele também produziu. E obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Então, para começar, para entender o seu lado produtor, a gente precisa conhecer um pouco da sua história. De onde veio isso? Você é primeiro ator, obviamente, sua formação de ator. E como que começou essa questão de virar produtor? Eu comecei fazendo comércio exterior. Então, eu fiz inglês para negócios, eu queria entrar mesmo nessa parte de relações internacionais e segui uma carreira de empresário mesmo. E só que a veia artística sempre existiu desde pequeno. E eu, mesmo fazendo comércio exterior, 2 anos e meio depois de fazer comércio exterior, eu percebi que eu precisava alimentar minha alma. Mas nessa época você ainda não era ator e não tinha curso de teatro nem nada? Então, eu comecei a fazer as coisas paralelamente. Enquanto eu estudava comércio exterior, eu fazia cursos de teatro, eu fiz cursos de linguagem cinematográfica, enfim, fui fazendo vários workshops e cursos, porque eu queria realmente fazer essa parte artística, né? Só que 2 anos e meio depois eu precisei definir o que eu queria fazer, né? Na minha carreira profissional, porque eu já tinha a faculdade de comércio exterior quase me formando, até que o ator falou mais alto e eu tive que optar. E por isso, até que eu tinha comentado que eu não fiz artes cênicas, porque eu já atuava e já tinha o meu DRT. E eu falei, bom, então eu vou transferir também, para não perder tanto tempo de curso superior, eu vou transferir para uma faculdade que tem a ver com o universo que eu já atuo. Então eu escolhi rádio e televisão, me formei. Eu sempre tive essa vontade e esse tino, né? Porque eu acho que tem muito o talento, né? Quando a gente fala, abrange várias áreas, né? Então eu sempre tive o tino para empreender. Eu acho que isso eu trouxe da minha família, meu pai, meus irmãos, a gente tem essa alma de empreendedor mesmo, sabe? Então, mesmo atuando, enfim, participando de várias produções, eu comecei a perceber a minha vontade de realizar o que eu gostaria de fazer, não só por sorte de ter passado numa audição, ou de repente o convite de um diretor, mas sim escolher um diretor com quem eu quisesse trabalhar, escolher um elenco com quem eu quisesse dividir o palco. E então todas essas coisas começaram e também a questão financeira, porque se for pensar, eu atuei 5 anos em teatro convencional antes de começar a fazer musical, que é o mercado que se paga, na sua grande maioria se paga melhor. Eu percebi que em 5 anos fazendo teatro convencional eu estava na época tendo muita dificuldade financeira. E, queira ou não, chega um momento que você precisa desmamar, né? Você precisa parar de depender dos pais e criar seu próprio caminho. Então, aquilo começou a me chamar muita atenção. Porque a gente sabe que hoje, numa audição, você compete para pegar um personagem, você faz teste com 2.000 pessoas. Então, até que ponto, né? Hoje em dia ainda tá pior ou melhor, não sei, mas não vou usar essa palavra, mas ainda tá mais acirrada essa disputa, porque tem mais gente ainda, mais do que quando você começou, acredito eu. Bem mais. Né? Porque tem mais cursos de formação, mais pessoas querendo entrar nesse mercado. Toda audição que eu vou, eu encontro pessoas que eu nunca vi e monstros, assim, são pessoas que... Muito boas. Muito boas. Você fala, onde que essa pessoa aprendeu a cantar tão rápido? Não, mas é porque ela desde pequena vem se especializando, né? Mas só para eu entender, antes de começar a fazer as suas próprias produções, você tinha feito algum musical ou foram só peças de teatro convencional? Bom, eu já estava atuando. Não, minha primeira produção foi o Meu Amigo Charlie Brown em 2010. Eu vinha com uma vontade de produzir quando eu estava no musical Rock Show. Eu estava no musical Rock Show com a Vanessa Jackson, com a Leila Moreno, com uma galera muito bacana. E ali eu comecei a procurar e fazer pesquisas de textos e ouvir CDs com soundtrack dos musicais da Broadway. Eu queria fazer musical, produzir um musical, mas sabia que era um passo grande, né? Assim, não sabia que ia ser maior que minhas pernas, como foram, mas eu tinha que dar o primeiro passo. Então fiz o Meu Amigo Charlie Brown pela primeira vez.
no perrengue mesmo, contava com patrocínios que nunca apareceram, e então existia um investimento meu próprio, mas que assim, enfim, as escolas, né, a gente acaba aprendendo, né, com as lições da vida. Eu falei assim, bom, minha primeira produção sem patrocínio, tinha um pouco de patrocínio, o projeto estava aprovado nas leis e tudo. Eu falei que não assim, apareceu. E eu falei assim, então, mas eu não vou fechar as portas, entendeu? Claro que eu tinha como segurar aquilo, mas eu posso dizer que naquela época eu zerei praticamente minha conta bancária para poder investir e poder, como eu posso dizer, entrar de pé direito no mercado de produção cultural, né? Realmente ali eu até pensei, depois que eu terminei o Charlie Brown, mesmo sendo tão bem visto pelo público, pela crítica e tudo, eu pensei realmente se eu ia continuar ou não. Porque não trouxe retorno financeiro, pelo contrário, entendeu? Então assim, eu acabei assumindo uma briga que, enfim, não acho que foi por acaso, eu acho que valeu muito a pena ter passado por isso, porque depois que passa toda a depressão, né, a gente vê que valeu muito a pena. E aí veio 2016, a segunda versão do Charlie Brown, onde tudo aquilo que tinha caído a casa em 2010 valeu a pena, né? Chegou à conclusão que valeu a pena remontar o espetáculo e trazer ele da forma que a gente acreditava que merecia ser, né? Você falou que o projeto, o primeiro, o Amigo Charlie Brown, ele era um projeto que estava patrocinado, que não chegou ao patrocínio, mas estava em lei e tudo mais. Tudo foi você que fez? Bom, eu contei com uma equipe, né, assim, não só a parte criativa, mas toda a equipe burocrática eu tive que formar. Então eu tinha direção de produção executiva, então eu contei com profissionais do mercado para me auxiliarem nesse processo. Então, dentro desse percurso, eu acabei aprendendo tanto o que eu deveria fazer quanto o que eu não deveria fazer nunca mais. Porque até para entender, hoje em dia os produtores sabem que a gente não coloca, não divulga nenhuma audição ou nenhuma produção ou estreia, ou seja o que for, nenhum nome de elenco, você não divulga se você não tiver o dinheiro na conta. Se não tiver tudo pronto para fazer, né? Porque você pode ter, que foi o meu caso, eu tinha um e-mail de um banco que comprovando 100% do patrocínio. Então assim, quando digamos na época, né, iniciante, você recebe um e-mail que você vai ter todo o patrocínio na sua conta daqui uma semana, você quer fazer a coisa virar. Você quer fazer a coisa virar, você quer começar a ensaiar, você quer colocar todo mundo para estudar. Então aquilo no final não aconteceu e eu já tinha contratos fechados com o elenco, entendeu? E aí eu poderia ter sido um produtor, assim como tem vários no mercado e que a gente tem que acabar com isso, pessoas que assumem essa responsabilidade como produtor, que não é pouca, é muita responsabilidade, e fecham as portas sem aviso prévio. Então assim, eu não ia deixar um elenco que eu tinha, a equipe que eu tinha, as pessoas que eu consegui reunir na mão depois de ter feito audição, depois de ter convidado todo mundo e falado, realmente não vai acontecer. Então, depois do Charlie Brown, quando eu encerrei o Charlie Brown a primeira versão, eu pensei se eu ia continuar produzindo ou não. Foi aí que eu chamei duas grandes amigas, porque eu tinha a Luna Prodarte, que tenho ainda, né, a empresa Luna Prodarte. Chamei a Dani Oliveira e a Priscila Skeff, que já eram minhas amigas há muito tempo e são excelentes atrizes e já produziam por conta também. Então, as duas já tinham currículo de produção, trabalhando em televisão, em teatro, cinema. E aí eu falei, bom, eu já tenho a empresa aberta. Como eu atuo também, né? Felizmente eu consigo dividir o meu tempo em atuar e não só nas minhas produções e também em realizar minhas produções. Eu falei, Dani, Pri, por que a gente não se junta, abre uma segunda empresa, que é a Nectar Cultural, e a gente começa a produzir junto, porque enquanto eu estiver em cartaz, eu sei que eu vou ter dois braços ali, e assim quando a Dani estiver em cartaz, ela pode contar com esses outros dois braços, e assim a gente faz uma tríade do bem, a gente costuma dizer. E aí vocês começaram a virar produtores oficiais, oficialmente, tipo, geral. Geral, não só para as peças que a gente tem vontade de atuar, mas produzir também para formar uma produtora mesmo, né? E aí virou um trabalho com retorno financeiro. Sim.
Aí sim, outro aprendizado muito bom é atuar na produção dos outros, né? Porque a gente vê o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Não é como que eu vou tratar as pessoas, sabe? Então, elenco, todo mundo se tratar igual, enfim, colocar a responsabilidade de todo mundo ali, que ninguém consegue nada sem ninguém. Eu tenho um amigo que fala que os atores são carentes. Então você precisa saber tratar muito bem os atores. E é verdade. Né? Não tô falando de milindre não, sim, né? Sim. Não são toalhas brancas, nem nada disso. Mas é o respeito, né? O respeito, é a atenção. Eu nunca mais esqueço da Mariana Elizabeth, né? Eu vou expor a Mariana lá. Um beijo para a Mariana. Um beijo. Dela vindo num canto comigo depois de um ensaio do Charlie Brown e comentando que ela nunca tinha levado os filhos dela num ensaio. E assim, é normal, eu também, né, já ensaiei, ninguém fica levando criança no ensaio, né, tem espetáculos que nem pode. Mas no Charlie Brown eu falei, é o clima da gente, sim, né, imagina, traz seus filhos. Sim. Durante vários ensaios a gente chamava amigos, pode trazer seus amigos mais próximos, vem, assiste o espetáculo, depois a gente comenta, faz um bate-papo com a galera, tem o retorno. E ali os atores falaram, nossa, é muito diferente, é que a gente tem essa liberdade que até rende muito mais, sim, né. Eu acho que o que a gente mais precisa é isso, se sentir muito bem no ambiente de trabalho, né? E nem toda produção permite, e nem que tenha que ser, né? Mas nem todas permitem, e quando tem é muito bom, e a gente sente a diferença assim na hora. Sendo sincero, na questão de quando você pensou em produzir o Charlie Brown, falou mais alto, querer falar o que você gostaria, ou acho que é um caminho melhor para estar no palco, ter algum retorno financeiro e não ficar dependendo de audições? As duas coisas. Eu tinha vontade de produzir para não depender financeiramente e nem de oportunidades, assim, né? Então assim, eu queria produzir para poder fazer o que eu tinha vontade e ao mesmo tempo saber que aquilo eu teria mais chances de ter um retorno maior financeiro. Então as duas coisas caminharam juntas. Há muita discussão entre os atores sobre isso, principalmente quem está começando. O que eu faço? Eu tento fazer audições, esperar que alguém me chame para algum trabalho para começar a entrar no mercado, ou o que chamam hoje em dia de ator, artista, criador e buscar fazer as próprias coisas. Esperar nunca é a melhor saída. Porque hoje tudo é muito rápido, a comunicação é muito rápida, o mundo não para, o tempo não para, então assim, não tem o que esperar, né? E outra, o tempo que você está esperando, tem gente se profissionalizando, tem gente dedicada. Meu pai sempre me falou, filho, nunca falte no trabalho. Porque ninguém é insubstituível. Então assim, você pode ser o melhor, receber elogio. Você falta um dia no trabalho, vai ter alguém que vai querer entrar no seu lugar. E vai fazer tão bem ou melhor quanto. Entendeu? Teatro musical tem swing, cover aí, fica exatamente, mas exatamente. Quantas vezes a gente não assiste um swing e fala, por que não é com esse? Sim. Entendeu? Qual seria a sua dica e mensagem para essas pessoas, principalmente, vou focar agora em atores que estão começando, principalmente no teatro musical? Porque se o ator hoje em dia, a verdade é essa, para o ator ter espaço no mercado, ele precisa se produzir, porque nem sempre ele vai estar em cartaz, nem sempre ele vai passar um teste, né? Sempre tem a época das vacas magras, né? Então, para não passar por essa época, a gente precisa ter na manga outras cartas, e que essas cartas sejam produções próprias, para você poder ter a sua bilheteria, para você conseguir também aumentar o seu network com as pessoas, chamar os diretores com quem você gostaria de trabalhar e não depender só das produções te colocarem para trabalhar com determinados diretores, enfim. O ator hoje sempre precisa se produzir, saber como se produzir. Talvez ele não precise, talvez ele tenha a sorte de ficar em cartaz todos os anos, passando em todos os testes, mas eu acho que é uma boa alternativa saber se produzir, sim. Bom, então com essa fica a dica. Com essa terminamos a nossa entrevista e a nossa série especial, infelizmente. E eu quero aproveitar para mandar um beijo pro Bacique, para os outros atores que foram entrevistados, são grandes amigos, a Lígia e o Bruno, parabéns pela iniciativa de vocês, e que a gente tenha outras pessoas aí aproveitando, né, todo esse veículo todo para poder se virar, né, nos 30, né, e com a criatividade conseguir viabilizar seus projetos.
Inclusive é bom você falar isso, eu vou fazer um parênteses agora. Eu trouxe aqui meu currículo pra entregar. Tá aqui meu currículo, eu fiz, né? Faço teatro. Boa. Já se vendendo aqui. Antes na verdade, assim. Eu vou começar Voltamos porque é mais atrás, né? A questão é mais atrás. É só te cortando, assim, porque a gente vai chegar em 2016. Ah, tá, entendi. Porque eu disse que eu não tinha pergunta nenhuma, né? Quando eu comecei, eu falei, não tenho roteiro, agora eu tenho umas 20 antes de chegar em 2016. Tudo bem. A gente só é assim que funciona, né? Meia-noite a gente sai daqui hoje. Então, até então eu só conheci o Snoopy, porque é a figura mais emblemática, principalmente aqui no Brasil. Tinha um pijama do Snoopy, com certeza, quando era criança. Não, o pijama não, mas eu tinha o Snoopy, a pelúcia, eu tinha o Snoopinho. Então eu acho, eu falei, bom, é o meu passo, como que é? Dar um passo com a perna direita, como é que fala? Vou dar o primeiro passo e entrar com o pé direito. Muito bem. Entrar com o pé direito. E aí foi isso, então eu acho que eu entrei com o caramba, tá difícil. Hoje eu entrei com o pé... Dá um pouquinho da sua água, por favor. Obrigado. Pode beber, fica à vontade. Na caneca maravilhosa do Amanhã, assim. meu amigo Charlie Brown. Você não pode esperar nada, né? Porque o tempo ruge. Eu preciso tomar. Urge. Não, urge é sererê. Tá tudo bem, hein? A nossa grande, querida e amada Elaine Cristina tá aqui nos bastidores. Teve uma crise de tosse ali. Tá morrendo. E a gente tá aqui como se nada tivesse acontecendo, né? Essa água cura. Você viu que depois que ele bebeu a água, nunca mais ele se enrolou, né? Nas palavras. É verdade, ó. Tá vendo? Vou até beber um pouquinho da água, vai ser... Pronto, tô ótimo. Isso agora, infelizmente, o A a gente sempre coloca na edição. Né? Porque parece que tem uma plana. Para não sentir só. A gente tá aqui pra isso, pra fazer esse elo de ligação entre vocês, artistas e atores e pessoas experientes, com um público que às vezes não tem esse acesso. Então, acesso irrestrito a... Falando com os atores do quê? Do circuito teatral. A gente sempre coloca, né? A pessoa no meio tem que ser assim, senão a parceria acaba.